Olá, alunos da ETEC Brasil, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre gestão participativa. Vocês já viram comigo, né, um histórico dessa gestão, como também como que a Constituição trata disso e também outros meios de participação popular, como meio judicial, como a lei de iniciativa popular, né? Eu até esqueci de falar da lei Daniela Pérez, né? Aquela atriz, filha da Glória Pérez, uma autora da Globo, né? Que ela morreu por causa de um ator que gostava dela, e por causa disso, esse crime de homicídio doloso foi transformado em um crime inafiançável, né? Um crime hediondo. Por quê? Justamente por uma lei de iniciativa popular, né? Por causa desse crime de comoção popular, todo mundo fez aquela lei. Um outro exemplo é a lei da ficha limpa, né? Uma lei muito discutida em todo o ano eleitoral, principalmente no último e no penúltimo, porque a lei foi publicada logo bem antes do processo eleitoral. E aí a discussão dela se ia se aplicar ou não, porque era uma lei muito restritiva, né? Por exemplo, antigamente só quem tinha uma condenação criminal ou uma condenação por improbidade administrativa transitada em julgada que não responderia, que não poderia mais ser eleito. Então, o que é uma condenação transitada em julgada? Significa que não cabe mais recurso. No Brasil a gente sabe que existem muitos recursos, que os tribunais superiores estão lotados, abalroados, né, de processos, e por causa disso eles não têm condições de julgar os recursos em um tempo hábil, demorando 2, 3 anos, ou seja, o cara já foi eleito, cumpriu o mandato, aí transita em julgado uma decisão de que ele não tinha, que ele seria inelegível, porque um fato acontecido há 5, 6 anos atrás era de improbidade administrativa, ou era um crime que ele cometeu. Enfim, então isso vem, essas leis de iniciativa popular são muito interessantes nessa nossa matéria de gestão participativa. Mas não é só. Temos também, além desses meios judiciais, os chamados conselhos gestores, o ponto 5 da nossa videoaula. Olha comigo. O conselho gestor ele é basicamente formado pela sociedade civil, tá? E as suas ramificações, empresários, setores, pessoas que pensam sobre meio ambiente, pessoas que pensam sobre criança e adolescente, sobre consumidor, tudo isso. Os conselhos, a sociedade como um todo, há representantes nesses conselhos gestores e também o poder público. Tá? Olha comigo que interessante que é a formação desses conselhos gestores. Eu tenho, como eu falei para vocês, essa formação híbrida, sociedade civil, governo, empresários, interessados, etc. Tá? O que mais? Eles fiscalizam a aplicação de recursos. Em alguns casos até emitem parecer sobre a prestação de contas. O recurso veio, foi aplicado, mas esse conselho gestor pode fazer um parecer sobre como foi a aplicação desse recurso. Interessante, não? Lógico que esse parecer não tem um poder vinculativo, né? Não é muito forte, mas ele pode servir de subsídio, de material para o Ministério Público entrar com uma ação de improbidade administrativa, por exemplo, né? É um meio muito interessante de gestão participativa. Tá? Em outros casos, como na saúde, por exemplo, quando a União transfere um recurso da saúde para o município, o Conselho Municipal é automaticamente notificado de que houve essa transferência. Ou seja, ele vai fiscalizar antes do recurso ser utilizado e vai saber onde é que ele foi utilizado, como é que ele foi utilizado, ele vai participar, inclusive, talvez, do planejamento de execução desse recurso. Muito interessante essa ideia dos conselhos gestores. Vamos especificar um pouquinho mais cada um deles? Ó, o primeiro deles que a gente tem no nosso material de apoio é a Seguridade Social, né? Por exemplo, tem o Conselho Nacional de Assistência Social, que fiscaliza a aplicabilidade dos recursos em assistência social. Tá? A assistência social é dar um dinheiro para a pessoa muito carente. Essa é a ideia de assistência social. O que mais? Saúde. Tem os conselhos federais, estaduais, municipais de saúde. Como eu disse para vocês, os municipais são notificados dos recursos transferidos pela União para o município pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Os caras ficam sabendo antes de gastar a grana que ela foi transferida. Interessante, não? Acompanha comigo, tem mais coisa. A educação, por exemplo, nós temos os conselhos estaduais. Temos também o conselho vinculado ao Fundeb, né? Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica.
Esse Fundeb é muito interessante porque ele também fiscaliza esse fundo, né, que foi criado para que a educação básica do Brasil fosse desenvolvida e diminuísse o nível de analfabetismo. E eles vão fiscalizar esse recurso antes e depois. Muito interessante essa participação desses conselhos gestores. E também a Associação de Pais e Mestres, que é uma grande sacada, né, há muito tempo, da escola, né, de toda a escola, né, no Brasil. Toda a escola tem a participação de toda a comunidade escolar na chamada Associação de Pais e Mestres. Toda a comunidade escolar está lá. E qual que é a função dela? É a efetividade da proposta, do projeto político-pedagógico da escola. Está dando certo? Está tendo aprendizagem dos alunos? Os professores estão qualificados? Quais as dificuldades dos professores? Há um problema de gestão entre a direção e os professores? Tudo isso a Associação de Pais e Mestres vai cuidar. Inclusive, o Fundeb gera recursos para a Associação de Pais e Mestres. Por exemplo, a escola tem que fazer um reparo de emergência, estragou lá o ventilador, o ar-condicionado. Aí o diretor fala, puxa, eu estou sem grana no nosso caixa. E aí, o que faz? Vem a Associação de Pais e Mestres com esse dinheiro federal e pode destinar a uma série de coisas, merenda escolar, reparos de emergência e por aí vai. É muito interessante essa associação. Geralmente, um outro exemplo interessante, festas juninas são organizadas, ou julinas, são organizadas pela Associação de Pais e Mestres. Ela faz um caixinha na festa para quê? Para poder ajudar no desenvolvimento da escola. Muito interessante, muito perspicaz essa presença da Associação dos Pais e Mestres, que envolve toda a comunidade escolar na fiscalização da educação, de uma boa educação de qualidade para as pessoas. Ok? Vamos lá, tem mais coisa, chamado Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil. Também existem conselhos gestores, né? E eles se envolvem a toda e qualquer expressão idiomática, sotaque, música, né? Por exemplo, a gente tem que aguentar calypso, né? Eu sei que muitos senhores devem estar rindo, mas é isso mesmo. Por quê? Carimbó e outros ritmos lá do nosso norte têm que ser respeitados, porque são expressões culturais daquela região, né? Assim como eles devem falar do nosso sertanejo universitário, mas também tem que ser respeitado, porque é uma expressão cultural do Mato Grosso do Sul, que nasceu no Mato Grosso do Sul, né? Quando se fala em sertanejo universitário no Brasil hoje, é basicamente falar de uma parte do Mato Grosso do Sul, né? Então, olha só, e veja que no caso do ritmo, eu vou até falar um pouquinho mais, que é interessante. Esse sertanejo universitário ele foi feito da mistura, né, do axé da Bahia com a vaneira do Sul. E é bem a cara do Mato Grosso do Sul. Imigrantes que vieram do Sul, em primeiro lugar, Minas, com uma mistura, né? Tem gente aqui que veio de tudo que é lado do país para Mato Grosso do Sul. E em Mato Grosso do Sul, então, quando se fala em sertanejo universitário, está falando da cultura sul-mato-grossense. Isso é muito interessante, muito bonito, né? O povo poder se expressar através da música, através do seu idioma e por aí vai, né? Também não é só isso, o modo de criar, de viver e de fazer do povo. Todo o seu costume tem que ser respeitado como patrimônio histórico-cultural. O que mais? As ciências, artes, tecnologias, ou também as obras e edificações feitas para manifestações culturais, também fazem parte desse patrimônio histórico, e também obras históricas, arqueológicas e paisagísticas, né, do nosso país. Antes de ir para o meio ambiente, eu quero contar uma história muito interessante e muito que traz uma boa reflexão para a gente, né? A gente tem, por exemplo, o IPHAN, Instituto de Defesa do Patrimônio Histórico e Ambiental do país, né? IPHAN, Histórico, Artístico e Natural, né? Exatamente isso, IPHAN, IPHAN, né? Instituto de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Brasil. O que acontece? Eu estava visitando, né, de férias lá o estado do Pernambuco, conhecendo as praias, e fui conhecer a Vila Velha, né? Que lá nós temos na região salvo engano, a segunda mais antiga igreja católica do Brasil, né? E a gente sabe que no entorno dessas igrejas é que a população vivia, né? No entorno das igrejas católicas, eminentemente católicas, por causa do trabalho dos jesuítas e tudo mais. O que aconteceu? Hoje, aquele patrimônio foi tombado. O que é o tombamento? É falar, sobre esse espaço paira um interesse histórico, cultural dessa região ou do país, né?
O que acontece? Tem um problema muito sério lá. E aí o conselho gestor, os conselhos gestor de lá, os que existem lá no Pernambuco, estão fazendo um trabalho muito bonito. Porque vem o IPHAN, né, com pessoas muito inteligentes, muito boas, né, muito perspicazes, e conseguem fazer o tombamento daquele patrimônio. Só que tem um problema. Toda pessoa não nasce, cresce, desenvolve, né, faz filho, alguns, né, se multiplicam e morrem. Então, onde vão morar os filhos das famílias que estão lá nesse momento? O costume da região era o filho até estudar fora, mas morar lá. Vai todo dia para a faculdade, volta depois de ônibus, a pé. Mas são histórias lindas que a gente ouve lá. Só que eles querem morar, e eles querem levar o que eles aprenderam para a comunidade deles. E por isso eles vão fazer o quê? Morar na Vila Velha, em Vila Velha. Qual o problema? Pode construir casa lá? O patrimônio está tombado. E aí? Então vem o conselho gestor para argumentar com essas pessoas do governo, para falar, olha, temos que achar um meio termo, porque as pessoas estão aí crescendo. Como é que você vai separar o filho da mãe num vilarejo? Lá, pessoal, para vocês entenderem, é um vilarejo de uma quadra, né? E uma igreja ali perto, é só isso. Como é que você vai tirar a família de lá? Como é que você vai tirar o filho de lá? Então, é muito importante essa participação popular através do conselho gestor de lá, que está conseguindo ter um bom diálogo com o Instituto de Proteção, né, do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico Brasileiro. Tá? É um exemplo interessante aí da importância do conselho gestor, porque ele é formado de pessoas de lá. Então, né, eles têm toda a experiência, toda a vida que eles viveram lá, para poder levar isso para aquelas pessoas que vieram de fora, para tombar aquele patrimônio e falar, isso tem que ficar do jeito que está. Então, diálogo, participação popular, essas coisas são muito interessantes, e está aí um bom exemplo de um conselho gestor ativo e importantíssimo para aquela sociedade. Tá? O que mais? Também para a defesa do meio ambiente. Opa, aí a gente tem até uma coisa muito interessante. Tem o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que além de fiscalizar, ele tem o poder regulamentar. Qual que é a ideia? Ele faz normas, tá? Resoluções, instruções. Para quê? Para dar efetividade àquelas leis de proteção ao meio ambiente. Tá? A Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Que foi alterado recentemente até. Né? Então vejam, a ideia, eles têm um poder maior ainda, porque além de fiscalizar, eles editam normas. Tá? E como é que ele é formado? Por representantes do poder público, do poder público federal, estadual, municipal, empresários e sociedade civil. Quero, por exemplo, pedir um licenciamento ambiental para construir uma empresa. É para o CONAMA, né? E também para os entes federados, enfim. Mas o CONAMA é muito importante para dar efetividade à Política Nacional do Meio Ambiente. Ok? O que mais, pessoal? Também tem conselhos gestores da criança e adolescente, né? Um conselho recente é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, que tem o poder fiscalizatório e regulamentar também, assim como o do meio ambiente. Qual que é a ideia? Elaborar normas gerais sobre política nacional de defesa da criança e do adolescente. Tá? Muito importante, além disso, dos conselhos tutelares. Né? A função desse CNDA, do Conselho Nacional da Criança e Adolescente, é dar apoio para os conselhos tutelares, que muitas vezes estão aí deixados ao bel prazer de uma e outra pessoa, ao léu, né? Sucateados. Então vem esse conselho para poder dar esse suporte um pouco mais para os conselhos tutelares, né? Que são formados por 5 membros eleitos pela comunidade. Tá? Cada cidade tem um conselho tutelar. O que mais? Além, pessoal, do que a gente estava falando, que eram os conselhos gestores, nós temos um outro exemplo legal de conselho gestor de cultura, por exemplo, temos no município de Campo Grande, né? Temos o Fundo de Cultura, né, que recebe uma verba, acho que esse ano, por exemplo, de 4 milhões de reais, para apoiar todo e qualquer projeto cultural. Teatro, cinema, televisão, artes cênicas, arte musical, arte impressa, arte escrita, artes visuais, por aí vai. Né? Então, essa verba tem que vem as pessoas, está lá no Fundo de Cultura, para que os artistas regionais apresentem os seus projetos e aí possam, se aprovados, desfrutar de um apoio estatal, né, de promoção do seu objeto artístico. Né? Agora, quem aprova esses projetos? Essa é a coisa interessante. É um conselho gestor. Conselho Gestor da Cultura.
em Campo Grande, que é formado por artistas de todo gênero, metade artistas e metade representantes do poder público. E eles vão julgar, veja, o dinheiro público é gastado e quem manda nele não é nem o presidente do Fundo de Cultura, não, é o Conselho Gestor. Muito interessante essa visão e essa participação dos conselhos gestores, ok? Mas não é só isso. Temos também gestão participativa em leis esparsas. O que é uma lei esparsa? É uma lei que não está tudo num lugar só. Está, entre aspas, perdida. Ou seja, eu acho um pouquinho numa lei, um pouquinho em outra lei, um pouquinho em uma outra terceira lei. Tá? Por isso esparsa. Tá? Olha comigo. O primeiro deles é o Estatuto das Cidades, que tem como segundo princípio, lá no seu artigo 4º, que a gestão democrática, com a participação de vários segmentos, vai ser propiciado, efetivado, garantido, desde a formulação, execução e acompanhamento de toda a política urbana de qualquer município. O que mais? Como que você vai participar? Bonito você falar, né? Vou garantir a participação, mas como que vai participar? Olha lá, comigo no slide, através de audiências públicas, debates, conferências. Né? Por exemplo, olha que interessante, para eu aprovar uma PPA, LDO e LO, eu tenho que ter a participação popular, é obrigatório, senão esses três instrumentos não valem. Professor, se arregar um olho enorme, o que é PPA, LDO e LO? São coisas de direito financeiro, tá? Ou seja, como o Estado vai gastar o dinheiro que ele arrecadou. Então, direito tributário, eu arrecado. Direito financeiro, eu gasto o que eu arrecadei. Eu gasto com o quê? Para atender as necessidades públicas. Como que eu posso gastar esse dinheiro? Três formas. Eu preciso ter uma previsão no PPA, que é um instrumento de planejamento de 4 anos. E olha que interessante, ele vem, o PPA tem 4 anos, né, 4 exercícios financeiros, e ele vem desde o segundo ano de mandato de um chefe do executivo, até o primeiro ano de mandato do outro que foi eleito. Olha que interessante. Lembra aquela historinha que tinha? De que foi eleito um cara de um partido, aí muda o partido, muda tudo. Perde-se o que estava sendo feito, perde-se um monte de coisa. Não. Algumas coisas têm que ser mantidas, porque o PPA, esse planejamento, ele vale desde o segundo ano de mandato de um regente, de um regente público, né, de um agente público eleito, até o primeiro ano do mandato do próximo chefe do executivo. Muito interessante, né? O que mais? PPA, planejamento mais macro, né, de 4 anos, e durante todo o ano tem o LDO e LO, que são mais específicos, tá? A gente vai ver isso em matéria oportuna mais para frente, talvez no terceiro módulo, tá? De planejamento orçamentário. Para que esses planejamentos? E aí só depois de planejado que eu posso gastar, tá? LDO e LO sempre um ano antes, no ano anterior àquele que você quer gastar o dinheiro. Então, olha, esse gasto está vinculado a esses instrumentos, PPA, LDO e LO, e esses instrumentos só são aprovados com audiência pública prévia de participação da população. Muito interessante, né? Além disso, tem a Lei de Licitações de Contratos Administrativos, a 8666 de 93. E ela prevê que o edital tem que ser publicado, não só o edital, mas todos os atos da licitação devem ser publicados. E eles têm que estar, não é só publicar, eu tenho que publicar e deixar à disposição da população. Quem quiser chegar lá, pega o edital, olha o que está escrito, como é que está sendo conduzido aquele processo licitatório, né? E pode inclusive impugnar o edital. Como assim, professor? Até 5 dias antes da abertura das propostas, do recebimento das propostas, abertura de envelopes, alguma coisa assim, o edital pode ser impugnado pelos licitantes e por qualquer pessoa da população. O que mais? Tenho também a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela que traz o que é PPA, LDO e LO, aqueles instrumentos de planejamento financeiro do Estado, de como gastar a grana que o Estado arrecadou. Tá? Olha que interessante, você vai ler esses documentos, eles são difíceis, dificílimos, muito técnicos, contábeis, né? Difícil, muito difícil mesmo. Até para mim, que sou advogado, sei das leis, é complicado ficar lendo aquelas coisas, né? Mas é para isso que vem a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, que ela diz o seguinte, ó, tem que ser publicado, além da versão total, cheia, completa, uma versão simplificada desses 3 instrumentos. Olha que legal. O que mais? As audiências públicas, elas têm que acontecer para o PPA, LDO e LO, e não é só isso. Olha que interessante. Para planejar PPA, LDO e LO, e também
para ver se as metas fiscais estão sendo cumpridas. Olha comigo no slide, a audiência pública de fevereiro, no mês de fevereiro, maio e setembro, para ver se as metas fiscais estão sendo cumpridas. Se não estiverem sendo cumpridas, notifica os caras. Por que não foi cumprida? Ah, porque eu desviei. Ah, então peguei uma improbidade administrativa, Ministério Público, entra com ação, ou ação popular, qualquer cidadão pode entrar. Né? O que mais? Publicar os relatórios de metas fiscais. Né? Ou seja, a pessoa fala, esse ano eu quero arrecadar tanto, eu quero gastar tanto com educação, tanto com isso, tanto com aquilo. E aí depois, em fevereiro, maio, setembro, a gente vai ter a oportunidade de discutir. Olha, aquela meta lá, não estamos conseguindo alcançar. O que a gente vai fazer para... Qual a proposta que a gente tem para alcançar aquela meta fiscal que está lá na LO, na LDO, no PPA? Né? Muito interessante essa lei. Pessoal, o que mais? Além dessas leis esparsas, meios judiciais, tudo isso, nós temos um órgão chamado Ministério Público. Os senhores devem saber, o Ministério Público é um órgão autônomo. Ele não é vinculado a nenhum dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Por quê? Porque a sua função é ser um fiscal da lei. Ele vai fiscalizar esses três caras. Como ele vai fiscalizar essas três pessoas, esses três entes, né? Ele precisa ter uma autonomia financeira, orçamentária, gerencial. E ele tem. Tá? Por isso ele não é vinculado a nenhum dos três poderes. Tá? O que acontece? Qual a função principal? É a defesa do patrimônio público, meio ambiente ou qualquer direito transindividual. Antigamente, pessoal, a lei da ação civil pública, que trata dessa função do Ministério Público, né? Ela trazia só patrimônio público e meio ambiente. Aí depois incluiu-se qualquer direito transindividual, porque é uma coisa nova que surgiu no direito. Antigamente, cada um iria entrar com a ação e defender o seu direito. Hoje nós não temos mais isso. Temos ainda, cada um pode entrar com a sua ação, mas temos lesões que são coletivas, que transcendem ao indivíduo. E por isso podem ser representadas pelo Ministério Público em uma ação só, né, representando todo mundo, toda a coletividade, toda essa espectro, né, de pessoas, de coletividade que foram lesados por um ou outro motivo, tá? Consumidor também pode ser, tá? E por aí vai, ok? E quais são os instrumentos processuais de que se vale o Ministério Público? Lembra que eu falei para vocês? Qualquer lei, qualquer regra de direito material seria letra morta se eu não tivesse o processo civil. E eu tenho, e o Ministério Público também o tem para defender o patrimônio público, meio ambiente e qualquer direito transindividual. Qual seja? Inquérito civil público para a defesa de todos esses direitos. O que mais? Ação de improbidade administrativa, que é para coibir qualquer ato imoral. Improbidade vem de imoralidade, vem de desonestidade. Qualquer ato desonesto pode ser coibido por ação de improbidade administrativa. Tá? Bom, era basicamente isso que a gente tinha que estudar, ok? Quem quiser manter um contato comigo, pode me encontrar através desse e-mail, professor por extenso, minúsculo, tudo junto, professorsergue@gmail.com. Também nas redes sociais, no Facebook, né? Só digitar meu nome lá, não vai ter muita gente com esse nome, né? Até porque eu sei que tenho conhecimento que igual ao meu nome, só o meu pai, mas ele não tem Facebook, então você só vai encontrar a mim mesmo, ok? Bom, da minha parte era isso que a gente tinha que trabalhar hoje. Agradeço aí a atenção de todos vocês e conto aí agora, peço que vocês estudem o material de apoio, tá? Façam as atividades que a gente está propondo lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, e também a nossa provinha que vai estar disponibilizada também para vocês aí, ok? Qualquer dúvida estou à disposição, procure os nossos tutores ou a mim e vamos seguir aí nossos estudos durante o segundo módulo do curso técnico em serviços públicos, ok? Parabéns pelo estudo, pelo investimento no seu conhecimento, né? Porque assim você conhece os instrumentos de gestão participativa e pode se tornar um cidadão cada vez mais atuante, cada vez mais partícipe e protagonista da sua vida e da vida da sua nação. Muito obrigado, aquele abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.